Salve, meus queridos, professor Guilherme Venturim na área para falar com vocês sobre as propriedades geométricas da seção transversal. Então nós temos as propriedades mecânicas que estão voltadas para o material e temos as propriedades geométricas que estão voltadas, claro, como o próprio nome já diz, com a geometria das peças, os nossos elementos estruturais, mais especificamente a geometria da seção transversal. A gente vai estudar um pouco sobre áreas da seção transversal, momento estático de área, momento de inércia, raio de giração. Convido você a ficar até o final dessa aula e entender um pouco mais sobre as propriedades geométricas dos materiais, aqui no caso dos elementos estruturais, e também qual é a influência que essas propriedades têm no cálculo da tensão. Então a gente já vai ver as propriedades que você provavelmente já conhece, mas agora sob a ótica da análise futura das tensões. Se você já estudou as tensões, vai entender um pouco melhor a tensão de cisalhamento, a tensão devido à torção, devido ao momento fletor. Tudo isso você não viu, ainda vai ver no nosso curso, mas se você já tem uma análise, se você lembra bastante coisa da graduação, vai sentir agora na pele qual é o impacto das propriedades geométricas nos cálculos das tensões, ou no cálculo das tensões. Começando com a mais básica, né, delas, que é a área de uma seção transversal, gente. Apesar de ser óbvio para qualquer um que já tem a formação em engenharia, eu vou colocar aqui ao canto a unidade do sistema internacional da propriedade geométrica que eu esteja analisando. Então a área é dada em metro quadrado, mais milímetro quadrado, centímetro quadrado. É bom lembrar que nós trabalhamos na resistência dos materiais com a área da seção transversal. Então é como se eu tivesse um corte perpendicular ao eixo do elemento. Isso vai ser sempre uma referência de análise. Gente, a gente está trabalhando aqui com barras. Barras são elementos lineares que têm comprimento muito maior do que as demais seções, com as demais dimensões. Então, comprimento muito maior que a área. Esse tipo de elemento, essas barras, nós representamos pela linha que passa no seu centro geométrico, tá? Então, o elemento em si é representado por uma linha, que seria a linha que representa toda a peça. A gente não representa a seção transversal. Mas na análise das tensões é preciso entender qual é a seção transversal. Então a gente faz, ao longo daquele comprimento, um corte e analisa então agora qual é a seção transversal que vai ser utilizada no estudo das tensões. É claro aqui as duas principais, ou três principais para nós na resistência dos materiais: seções quadradas, retangulares e circulares. Cuidado com as tensões aqui, área no círculo, né? πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Posso falar em raio, posso falar em diâmetro, mas eu coloquei aqui, fiz questão de fixar para vocês as áreas das principais seções transversais. Para de fato começar a falar do momento estático de área. O momento de uma força não seria basicamente ali o braço, ou a distância que essa força passa de algum ponto de referência, vezes a sua força ou a intensidade dessa força. O momento de uma área é mais ou menos isso. Eu pego o eixo de referência, que eu quero calcular o momento dessa área, e pego a área em si, vezes o braço de alavanca, ou a distância que essa área está do eixo de referência. O momento estático de área, ele é muito importante. Momento estático ou o primeiro momento de área, tá? Ele é muito importante no cálculo das tensões de cisalhamento devido ao esforço cortante. A gente vai discutir aqui algumas coisas principais deste momento estático de área, mas vale a pena mencionar que a unidade é comprimento ao cubo, então no sistema internacional, metros cúbicos. Se você encontrar algo errado disso, não é. Se você encontrar algo diferente disso, provavelmente você está errado ou não está falando de momento estático de área, pode estar falando de outra coisa, mas a gente vê que elas são momentos em relação a um eixo de coordenadas específico. Eu tenho que então arbitrar ou definir um eixo primeiro para poder calcular o momento estático de área. Como ele se trata da integral da coordenada vezes a área, se eu faço isso de maneira transformar num somatório, seria
uma espécie de somatório de áreas compostas vezes as suas respectivas coordenadas do centroide. Esse momento estático de área pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo. Vai depender da posição que eu coloco o meu eixo de referência, tá bom? Só que na resistência dos materiais, o eixo de referência ele é convencionalmente e convenientemente colocado no centro de gravidade ou centro geométrico da seção transversal. Então a gente sempre vai posicionar para o cálculo das tensões, adianto para vocês, o sistema de coordenadas no centroide da figura, no centro geométrico da seção transversal. Portanto, quando eu calcular o momento estático de área, meu eixo de referência vai ser um eixo que passa pelo centro geométrico da figura. E então, o que acontece? Se eu quero calcular o centroide, aliás, desculpa, o momento estático de uma área, e eu coloco como referência um eixo que passa exatamente pelo seu centroide, significa que metade dessa área, ou a parte de cima dessa área, entra com efeitos positivos, a parte de baixo dessa área com efeitos negativos, mas que então o momento estático de área é nulo. Quando eu pego uma seção transversal e situo, localizo o sistema de coordenadas bem no centro da seção transversal. E isso é importante porque no cálculo das tensões de cisalhamento, quando eu considero toda uma área e estou referindo ao centroide, eu tenho tensão de cisalhamento, então, no ponto central, nula, porque eu não tenho momento estático de área. Quando a questão, ou quando a área possui um eixo de simetria, o momento estático de área em relação a este eixo será nulo. Claro, se a gente está falando que temos coordenadas positivas com negativas, o momento das áreas positivas com o momento das áreas negativas vai ser de fato nulo, óbvio. E quando eu tenho seções compostas, eu posso simplesmente fragmentar uma coisa mais complexa em um somatório de área vezes coordenadas do centroide dessas respectivas áreas. Veja, se esse é o meu centro de referência, o meu centroide, e eu traço um eixo, um sistema x barra y barra. O momento estático dessa área, tanto em torno do eixo x quanto em torno do eixo y, ele vai ser nulo, ok? Então, fique esperto, porque nessas questões, o momento estático de área, ele vai vir, primeiro, ou não considerando a área toda, e aí eu vou calcular uma série de tensões quando a gente está analisando o cisalhamento, por exemplo, nas seções transversais, é comum que a gente veja coisas desse tipo. Seção transversal aqui. Localizo meu sistema de eixos XY. Vamos descartar até o Y, porque a gente geralmente vai calcular o momento estático de área em torno de X. O que ele é? Integral de Y dA. É um momento estático. Só que a área positiva se contrapõe com a área negativa e o momento estático de área da seção transversal como um todo, em relação ao sistema de eixo x barra que eu passei aqui no centroide, vai ser zero. Ah, Guilherme, mas eu calculo tensões em diversos pontos, inclusive no ponto central. É claro, porque na hora de eu calcular cisalhamento em relação ao ponto central, vocês vão ver no estudo das tensões de cisalhamento que no ponto central, somente metade da seção influencia. Então a área da seção transversal, aliás, o momento estático de área calculado é simplesmente metade da seção, seja metade superior ou metade inferior. E aí, sim, eu entrei com a quantidade máxima de áreas positivas. Ou seja, este momento estático de área é máximo. Isso já posso adiantar para vocês, então, que a tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante na metade, um ponto que esteja na linha que divide essa seção retangular ao meio, a tensão de cisalhamento é máximo, porque o momento estático de área é máximo. Quando eu considero, então, mais área a ser calculada, agora eu começo a ter contribuições negativas. Então eu começo a diminuir o meu esforço, a minha tensão de cisalhamento. Por isso que esse diagrama tensão de cisalhamento numa seção
retangular é mais ou menos nesse estilo. Quando eu estou considerando um ponto aqui, ao longo da linha central, vou até mudar de cor aqui para vocês, se eu consigo mudar de cor aqui para vocês repararem, que acho que é importante a gente destacar isso. Se eu pego qualquer ponto em relação a essa linha, tem a tensão de cisalhamento máxima. Por quê? Porque o momento estático de área entrou com toda essa área colaborante. A partir daí, quando eu desço mais, eu entro com áreas negativas. E quando eu subo mais, eu perco áreas positivas, então perco o momento estático de área, consequentemente, reduz o cisalhamento. E uma pergunta que eu falo, que vocês sempre têm e erram na prova. E na superfície superior? Se eu pego qualquer ponto que esteja na borda superior, não tem cisalhamento. Sabe por quê? Porque não tem área. Tem nenhuma área. Ah, mas o braço de alavanca é máximo. O momento entre em relação ao centroide até aquele ponto, eu tenho o máximo de braço de alavanca, mas eu tenho zero área. E quando eu estou, então, pegando a linha de baixo? Ah, agora eu tenho o máximo de área. Porra, mas o centroide dessa figura coincide com o centroide do meu eixo de referência, coincide com minha origem. Então, se não tem braço de alavanca, não adianta ter área. Então, percebam que o momento estático de área ele serve para calcular tensões e para achar, agora, na próxima aplicação, o centro de área, ou centroide, ou centro geométrico das figuras. Vocês vão ver que, via de regra, as seções não tradicionais, quando eu tenho eixos de simetria é fácil, eu consigo identificar o centroide. Quando eu não tenho eixos de simetria, eu lanço mão do momento estático de área, do cálculo do momento estático de área, para encontrar o centroide da figura. A gente utiliza, então, o momento estático de área para o cálculo do centroide, que, por incrível que pareça, pode estar localizado fora da seção transversal. Claro, se eu pego uma cantoneira, por exemplo, o centroide da seção transversal, ou seja, o centro geométrico, fica fora dessa cantoneira. Se eu pego uma seção, por exemplo, um eixo de seção vazada, tá aqui, o desenho está péssimo, mas o ponto central da seção transversal está fora do material propriamente dito. Então quer dizer que existem tensões ali dentro? Não, porque não existe nem material. Só que é aquele sistema, aquele ponto que eu vou usar para traçar o meu sistema de eixo XY, e daí então calcular as propriedades onde existir material, para calcular as tensões onde existe. Não existe tensão onde sequer existe material, não há tensão ali no centro, mas é o meu eixo de referência, meu ponto de partida. E aí, mais uma vez, eu faço composições de áreas de modo a simplificar o cálculo do meu centroide. Aqui, por exemplo, ao invés de colocar para calcular o y barra, que é o meu momento estático de área sobre o somatório de áreas, eu fragmento, pego cada uma dessas áreas vezes a coordenada y barra dessa área e divido pelo somatório de áreas totais para encontrar o meu centro geométrico, né? Ou centro de massa, se a gente estiver falando de um corpo. Tá aqui, ó. No centroide há uma equivalência entre a soma dos momentos de área de todas as partes e o momento resultante do sistema. Então, se eu calculo todas essas áreas aqui, essas três áreas, o momento que elas têm, então a área é essa, o braço de alavanca é esse em relação a x. Então ela exerce um momento de área em relação a x. Essa outra área, o braço de alavanca, está aqui, x3. E aqui, x2. Então, se eu fizer esse somatório de área versus braços de alavanca, né, esse momento de cada uma das áreas em relação ao eixo, tem que ser igual ao momento da área total vezes a coordenada y barra. Todos eles calculados em relação ao x, que foi o exemplo que eu acabo de dar para vocês aqui. O centroide de seções circulares, seções retangulares e seções quadradas, a gente já sabe. É interessante, talvez, só mencionar aqui o centroide, né, ou a coordenada y barra dos triângulos, que é a 1/3 da base, e da área de quarto de círculo. Pode ser que venha cair 4r sobre 3π aqui, ou x barra ou y barra. Pode ser, eu não vejo questões desse tipo. As questões das áreas são simplesmente muito mais simples, né? Utilizados retângulos, quadrados ou círculos, mas
por via das dúvidas, resolvi deixar para vocês aí essas áreas comuns. Chegamos ao nosso queridinho momento de inércia diária. O que é o momento de inércia diária? É a resistência de uma seção transversal a sofrer rotação em torno de um eixo, ou seja, a resistência à deformação em relação a um eixo de referência. Essa talvez seja a representação mais clássica do quanto a inércia, ou seja, a resistência à deformação, a resistência à rotação, influencia. Quando a gente pega uma régua, por exemplo, e deitada, ela vai resistir muito menos a uma carga P aplicada, ou seja, vai sofrer muito mais deformação, do que quando eu a coloco em pé, nessa posição indicada, onde a mesma carga P vai gerar uma deformação nula, mínima, que eu sequer consigo ver. Por quê? Se é o mesmo material, se é a mesma área, se é o mesmo comprimento, se é a mesma força. Simplesmente é o que a gente fala de resistência, mas o termo certo seria rigidez por forma. Quando a gente pega uma folha, por exemplo, de papel, e eu seguro ela deitada, ela não tem rigidez nenhuma. Se eu sanfono essa folha, eu consigo segurar por uma borda e ela fica em pé. Então é aquela rigidez adquirida em função da geometria. E o que isso influencia? A inércia. A inércia ela é extremamente importante para essa rigidez à deformação, rigidez à flexão principalmente. Claro que quando a gente tem o termo módulo de elasticidade, módulo de Young, a gente geralmente fala, módulo de elasticidade ou a rigidez do material é igual a tal. A gente tem certas rigidezes, eu não sei se a palavra correta seria essa, eu acho que sim. Quando eu multiplico EI, eu tenho rigidez à flexão, a rotação da seção transversal. Quando eu multiplico E vezes A, esse produto é a rigidez axial. O que significa? É a rigidez à deformação. Se eu pego essa peça, traciono ou comprimo, o produto de E vezes A é a minha rigidez à deformação axial. Vezes a inércia, a rigidez à flexão, ao momento fletor. E aí a gente tem, por exemplo, variações dela como o módulo de elasticidade transversal, que é o meu G, GJ, que é a resistência ao giro. Então esse produto de uma propriedade geométrica com uma propriedade mecânica do material, geralmente compõe aí um termo que está associado à rigidez a algum tipo de deformação. No caso aqui, a inércia é uma propriedade que faz essa rigidez, que compõe junto com o módulo de elasticidade a rigidez, a flexão dos nossos materiais. Claro, sempre aqui no Sistema Internacional, unidade de medida a quarta, e são sempre valores positivos diferentes do momento estático de área. Isso por quê? Porque as coordenadas de posição estão elevadas ao quadrado. Isso faz com que qualquer valor, inclusive valores negativos, fiquem positivos. Os momentos retangulares de área são associados à flexão em torno de eixos específicos, e o momento polar, ou o momento de inércia polar, está relacionado ao giro das seções transversais e pode ser, claro, decomposto em Ix mais Y, uma vez que esse raio vetor aqui, que é o que distancia a origem dos elementos de área, ele pode ser decomposto tradicionalmente quando a gente faz um Pitágoras básico aqui, né? P ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo essa substituição, a gente chega que o momento polar de inércia nada mais é do que o somatório dos momentos em torno de dois eixos aqui, nesse caso x e y. Tá ok? Fazendo essa substituição clássica aqui. Tem um conceito que talvez você não saiba sobre momento de inércia, que é o produto de inércia. Veja que, assim como no momento estático de área, as coordenadas elas podem ser positivas ou negativas. O conceito, basicamente, seria do produto de inércia uma unidade que mede, ou uma propriedade de área, que mede a antissimetria da distribuição de massa em um corpo, em relação sempre, tudo que eu estou falando aqui são propriedades em relação
momento estático de área, ou o primeiro momento de área, e momento de inércia, ou o segundo momento de área, são sempre considerados em relação a um eixo, a um sistema de coordenadas, que pode variar, mas a gente convencionalmente coloca sempre, para cálculo das tensões, no centro geométrico da figura. Então, o produto de inércia, como eu disse, pode ter valores positivos, negativos ou nulo. Quando a seção transversal possui pelo menos um eixo de simetria, eu já sei que esse eixo de simetria, se eu calcular as propriedades do produto de inércia em relação a um eixo de simetria, IXY ou IYX é igual a zero. Isso não significa que se eu mudar e calcular, por exemplo, uma seção retangular tem dois eixos de simetria. Se eu pego os eixos de simetria, então, e calculo as propriedades geométricas em relação a esses eixos, o produto de inércia vai ser nulo. Agora, se eu pego um eixo qualquer, x barra, y barra, o produto de inércia não vai ser zero. Então, é quando eu tenho o eixo de simetria e calculo a propriedade em relação ao eixo de simetria. E por que eu não utilizo, então, esse sistema de eixos inclinados aqui para calcular as propriedades? Primeiro, porque dificulta. E segundo, porque a flexão, quando nós formos estudar tensão de flexão, a flexão ela ocorre em torno dos eixos principais de inércia. Os eixos principais de inércia são eixos em que o produto de inércia é nulo. Ou seja, o produto de inércia é zero. Então, para qualquer que seja o sistema de eixos, e para qualquer que seja a seção transversal, quando eu fizer a análise de flexão, eu tenho que encontrar produto de inércia nulo. Claro que a maioria das seções transversais, por serem simétricas, elas já têm produto de inércia nulo e você sempre calcula tensões, calcula a flexão e as respectivas tensões em relação aos eixos principais de inércia, porque já são convenientemente adotados, tá bom? Mas, por exemplo, a flexão numa cantoneira, ela não ocorre no sistema de eixos que a gente classicamente adota, né? A gente tem que considerar um sistema de eixo inclinado no qual o produto de inércia vai ser nulo, e aí eu estou diante dos eixos principais de inércia. O que significa eixos principais de inércia? Ou o que significa produto de inércia nulo? Significa que eu estou nos eixos de maior e menor inércia da peça. Se qualquer sistema de eixo adotado eu tenho produto de inércia diferente de zero, então não são as minhas inércias principais. Quando o produto de inércia é zero, significa que em um desses eixos eu tenho a inércia máxima, e em outro desses eixos eu tenho a inércia mínima. Isso vai influenciar no cálculo das tensões máximas e ali tensões mínimas, digamos assim. Então, daí essa importância, né, de saber o conceito desse produto de inércia. Seguimos. Dentro da inércia, também do momento estático de área, a gente tem propriedades como a da adição e da subtração. Então, às vezes, ao invés de calcular a inércia em relação a uma peça inteira, eu posso fazer somatório de várias inércias. Tudo, claro, com referência ao mesmo eixo, ao mesmo sistema de eixos que eu adoto. Então, eu posso somar inércias ou subtrair inércias da forma que seja conveniente e que facilite os meus cálculos, obviamente. Então, aqui, por exemplo, trouxe as duas principais, e essa não tem jeito. Falou de resistência de materiais, eu tenho que decorar a inércia de um retângulo ou de um quadrado, né, no caso um retângulo, e de um círculo, para fazer qualquer prova de resistência dos materiais. Por quê? Porque vai cair na prova. E além disso, preciso saber que existe diferença, e a banca vai querer te derrubar. Quando a gente fala de inércia em relação ao centroide da figura e inércia em relação a um eixo que passa pela base. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Veja só, em relação ao círculo, nenhuma banca vai querer te confundir. Eles sempre vão adotar esse sistema central aqui e pedir o cálculo da inércia. Inércia tanto em x quanto em y é πr² sobre 4, ou em termos de diâmetro, πd² sobre 64. Porque aqui, quando eu entro com diâmetro, eu tenho que elevar aí a potência a quarta potência, né? Por isso, πd² sobre 64 ou πr² sobre 4.
O momento polar de inércia vai cair muito quando a gente tiver problemas de torção, torque, nas seções transversais. Nada mais é do que Ix mais EY. Na seção transversal circular aqui, Ix é igual a Y. Então, é só multiplicar a inércia em torno de um eixo por 2. Então, de π d² por 64, fica π d² sobre 32, ou π r² sobre 2. Tá bom? Já na seção transversal retangular, a inércia em relação ao eixo que passa no centroide, a gente tem 1 sobre 12 BH ao cubo. H é a base, aliás, B é a base e H é a altura. Mas, se eu considero em relação a um eixo que passa na base do retângulo, aí a inércia muda um pouco. Aí a inércia vira BH ao cubo sobre 3. Então, esse fator 12 e esse fator 3 são correntemente problemas que o concurseiro enfrenta na hora de fazer a prova. Na ânsia, no desespero, na agonia de fazer a prova rápido, consegue errar ou trocar esses valores, né? 1 sobre 12 e 1 sobre 13. 1 sobre 3 é em relação à base, 1 sobre 12 é em relação ao centro de gravidade. Para que você fique claro, a menor inércia de uma peça é a inércia em relação ao eixo que passa pelo seu centro geométrico ou seu centro de gravidade. Daí então você não erra mais, porque sabe que o 1 sobre 12 é quando estiver considerando em relação ao centroide. E o 1 sobre 3, ou 1/3, é em relação à base, já que 1 sobre 12 é menor e a menor inércia está sempre associada ao centro geométrico da peça. Trouxe aqui também outras inércias que dificilmente você verá em prova, mas por via das dúvidas resolvi colocar nos nossos slides para os estudantes terem acesso rápido caso precisem. Um outro conceito habitual, principalmente em provas, é a necessidade de calcular o teorema dos eixos paralelos, ou o teorema de Stein. Ele vai exatamente fazer com que eu calcule, da forma que for conveniente, o momento de inércia, e depois faça a translação desse momento de inércia para outro ponto. Então, eu adoto, ou a questão me dá um sistema de coordenadas, eu calculo a inércia em relação a ele, mas agora eu quero, na verdade, a inércia em relação a um outro eixo paralelo. Então, obrigatoriamente, tem que ser em relação a algum outro eixo paralelo. E esse teorema dos eixos paralelos, tá aí no nome, ele fala exatamente o seguinte, que a inércia em relação a qualquer outro eixo paralelo, é a inércia da seção em relação à seção transversal, aliás, em relação ao CG, o centro geométrico, mais a distância ao quadrado vezes a área. Então, se eu quero, por exemplo, a inércia em relação a um eixo X qualquer, eu pego a inércia em relação ao eixo X' ou X barra, que passa pelo centroide da figura, mas acresço a ela, eu somo aquela inércia, distância ao quadrado, é a distância entre os eixos, vezes a área de toda a seção transversal. Isso me leva a crer, e aí não erre, que para qualquer eixo que não seja o centroide, eu somo inércia. Veja, mais distância vezes área. Então, por mais que seja uma distância pequena, sempre é mais. Ou seja, concluo novamente que a inércia mínima está relacionada ao centroide da figura. E eu posso fazer uma manipulação algébrica também. E ela é comum em prova para facilitar a sua vida. O que é essa manipulação algébrica? Ao invés de calcular a inércia em relação a qualquer eixo, na verdade, começar calculando em relação a um eixo que seja peculiar, que seja fácil, e depois fazer o cálculo da inércia em relação ao centroide, que é o que de fato vai me interessar para os problemas. Então, a inércia em relação ao centroide, que essa sim, vou colocar x' para manter, essa sim me interessa, ela vai ser a inércia em relação a qualquer eixo, que eu vou escolher para facilitar a minha vida, menos d ao quadrado vezes área. Então, na verdade, eu quero, na maioria das vezes, calcular a inércia em relação ao centroide. Mas eu sei a inércia em relação a algum eixo qualquer. Então aquela inércia menos d ao quadrado vezes área. E por que eu estou subtraindo agora? Porque eu estou indo para o centroide. E o centroide é sempre a menor inércia da peça.
Beleza? Aqui, ó, translação de eixo, eu acho que eu coloquei aqui para vocês. Para um sistema de eixo de mesma direção, o menor momento de inércia corresponde ao eixo pelo qual passa o centro de massa do sistema. Centro de massa ou centroide aqui para materiais homogêneos a gente vai considerar como sinônimos. Por último, falei da inércia, muito importante, agora talvez o menos importante, ou menos aplicado aqui nas provas. O raio de giração, ele vai ser útil no estudo da flambagem. De fato, o raio de giração, ele na verdade é um valor, né? É uma propriedade que eu calculo que correlaciona a inércia e área. Então, ela consegue, através de um único valor, de um único número, inclusive com a unidade de medida do Sistema Internacional metro, mas é uma unidade de comprimento, assim como distâncias, por exemplo, né, que a gente está medindo em metros, ele correlaciona a inércia e a área juntas em um só valor, em um só item, né, em um só coeficiente, que é o meu raio de giração. Não tem significado físico, óbvio, mas seria como se eu concentrasse toda a massa da minha seção transversal em uma faixa de mesma área e que exercesse em relação ao eixo a mesma inércia. Então, eu tenho essa área toda concentrada numa faixa que passa longe do eixo de referência, e esse braço de alavanca, que faz essa ligação entre o eixo que eu quero e aquela área, causando nesse eixo, sobre esse eixo, a mesma inércia, seria esse raio de giração. Na verdade, raiz de inércia sobre área, sempre o raio de giração em torno de algum eixo, né, que utiliza aqui. Se é em torno do eixo X, utilize a inércia em torno do eixo X. Se é em torno do eixo Y, inércia em torno do eixo Y. Se é o raio de giração polar, utilize inércia polar da seção transversal. Então não tem muito significado físico, mas é uma grandeza aí, um cálculo que a gente faz comumente nos ensaios, no cálculo das flambagens, na carga crítica de flambagem. A gente utiliza esse termo aí, que concentra as propriedades de área, tanto de seção transversal quanto inércia, em um só coeficiente, seria o nosso raio de giração. Um pouco confuso, mas é útil na hora da flambagem, a gente vai estudar isso e vai ficar mais claro para vocês. Espero que tenham entendido e principalmente consigam acertar nessas provas. Vamos rodar agora algumas questões de aplicação.